Vamos repercutir esse assunto agora. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe Andréa Sampaio, nutróloga do Hospital Sírio-Libanês. Doutora, muito bem-vinda aqui na CNN Brasil. Bom dia, boa tarde já para a senhora. Boa tarde a todos os telespectadores. Um prazer estar aqui junto com vocês. O prazer é nosso, doutora. Explica pra gente, por favor, qual que é a explicação e qual que é o perigo para quem consome esse produto. A gente está falando de um pão de forma que é algo que faz parte da alimentação dos brasileiros. Acontece que muita gente, eu diria até arrisco dizer que a maioria das pessoas não sabiam que, na verdade, esse pão pode conter álcool. Isso. Na verdade, esse processo ele ocorre, é um processo normal da produção do pão, onde você tem a fermentação. O processo da fermentação do pão faz com que determinadas leveduras, que está presente no pão, converta os açúcares presentes em álcool e dióxido de carbono. Então, esse álcool que ele é produzido, geralmente ele é produzido em concentrações que vão sendo evaporadas à medida que o pão vai sendo assado, ele vai sendo eliminado, só que ele pode deixar pequenas concentrações ainda, que não são perigosas para a gente, mas dependendo de determinadas empresas que possam colocar aditivos químicos que vão estar associados, diluídos em álcool, podem fazer com que tenha essa concentração mais elevada do álcool, que é um aditivo que eles utilizam para combater o mofo, para poder manter a integridade do pão. Agora, tem algum perigo consumir esse tipo de pão com um nível de álcool até acima? Porque a pesquisa feita, inclusive, mostrou que em alguns casos é possível detectar até no teste do bafômetro. Isso, geralmente dependendo dessa concentração, desse teor elevado, porque assim, a legislação, ela mantém que você, para evitar que você tenha um teor alcoólico, ele seja até 0,5%, grama por litro. Porém, dependendo dessa concentração mais elevadas que possam apresentar no pão pelos aditivos químicos, podem realmente sim interferir no bafômetro. Tem um estudo que mostrou que até essa concentração, quando você utiliza para fazer o bafômetro, se você espera pelo menos até 15 minutos do período, você pode não constar mais a presença no bafômetro dessa concentração. Mas isso daí deveriam ter novas normativas para poder estabelecer um nível adequado de tempo esperado para poder fazer o exame, para poder aplicar o exame. Doutora, essa quantidade de álcool nesse alimento, por exemplo, no pão de forma, é uma quantidade segura para ser consumida por crianças, por exemplo? Na verdade, a criança, você poderia ter até uma concentração associada por miligramas, quando eu falo de 6 miligramas por quilo de peso. E tem determinados alimentos que eles podem alcançar até 10,5 até 23 gramas por quilo de peso do álcool presente nesses alimentos. Então isso já oferece um risco, principalmente também para gestantes, para lactantes, para idosos, e podem repercutir com alterações neurológicas também associadas à ansiedade e à depressão, nesses quadros com essa concentração mais elevada do álcool. Então, essa possível alteração, dependendo de doenças crônicas também presentes em determinados pacientes, podem comprometer e podem favorecer o risco, principalmente o uso crônico. E em crianças também, mesmo em concentrações mínimas, também nós devemos ter um certo cuidado, porque as crianças que têm um consumo maior, uma frequência de fast food, de sucos industrializados, têm esse poder maior da concentração do açúcar, mesmo em condições de concentrações mínimas, podem favorecer a riscos para o desenvolvimento também da criança. Muito bem, nós conversamos com Andréa Sampaio, doutora nutróloga do Hospital Sírio-Libanês. Muitíssimo obrigada, doutora, pela participação, por nos ajudar a entender um pouco desse processo do álcool no pão de forma.